corações desse YouTubes! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Alegre, criadora desse espaço aconchegante. Então, se você não conhece os nossos vídeos, entra, me dá uma olhadinha, vem conferir. Aí tem bastante coisa legal pra vocês. E aí, bora pra mais um vídeo? Uma frase e uma reflexão. Trouxe uma frase bem legal pra vocês. E é um provérbio chinês bem interessante, que diz assim: não tenha medo de ir devagar, tenha medo apenas de parar. E aí, quando eu vi essa frase, eu achei ela super interessante, porque às vezes a gente tá com algum projeto, alguma fase que a gente tá vivendo, e a gente fica pensando assim: poxa vida, eu preciso ir mais rápido, eu tô muito devagar nisso, eu ando procrastinando muito, gostaria que meu desempenho melhorasse, às vezes você se cobra um pouco. E eu digo pra você que é um dia de cada vez. Eu enfrentei algumas fases, né? Tenho enfrentado algumas fases na minha vida e tenho aprendido muitas coisas nesse decorrer, assim. Tudo a gente tem que tirar um aprendizado, né? Principalmente nos nossos desafios, sempre dá pra gente tirar um aprendizado. Então, às vezes você tá ali devagar, mas não tenha medo. Vá com calma, é um dia de cada vez. No final tudo vai dar certo. Essa é a fase que você está vivendo, é um processo e às vezes você precisa ir devagar. O importante é você não parar, né? Então, por mais que tá lento, lá no final vai ter finalizado, vai ter dado certo. O importante é você manter o foco, né? E não desistir. Então, achei legal, porque às vezes, como eu falei, às vezes você tá enfrentando alguma fase em que você fica pensando, poxa vida, eu precisava tanto adiantar aquilo, ou então até mesmo você fala, nossa, mas isso aqui tá indo tão lento, mas é melhor que ainda assim, que indo devagar, né, e tá pensando que esse projeto vai demorar um pouco, às vezes pela sua fase, continua, mantém esse foco. Porque no final tudo vai dar certo, às vezes é só uma fase, como eu falei. Às vezes você tá passando por alguma fase, né, da sua vida, e você tá pensando assim, poxa, mas tá tão difícil, acho que eu vou parar. Então, se for pra ter um medo, que seja esse, o medo de parar. Então, assim, não tenha medo de ir devagar, continue seguindo, respeitando esse processo, respeitando essa sua fase, respeitando esse seu momento. Então, ainda que você não esteja em uma fase, mas seja um projeto que está sendo desafiador, né, olhando por outro lado, continue, porque logo novas ideias podem surgir, a criatividade voltar novamente e você dar continuidade. O importante é você não parar, é você dar continuidade com isso. E aí, o que você achou dessa frase? Conseguiu refletir algo diferente? Deixa aqui nos comentários, tá? O importante é a gente refletir e pensar um pouquinho sobre a vida. Conhece alguém que tá numa fase aí, que tá indo devagar e tem se cobrado um pouco? Manda esse vídeo pra ele, manda esse vídeo pra ela pensar assim, poxa vida, então no final vai dar certo. Porque no final dá tudo certo. Então assim, falo por experiência das fases que eu tenho passado. Eu sei que o foco da frase aqui é pra você continuar, mas eu quero que você esteja mentalizado na sua cabeça que é um dia de cada vez. Isso me ajudou muito numa fase que eu estava passando. Pra entender que a gente tem limites, né? Pra entender que o importante é você executar as suas tarefas, tá? E não desistir. É dar o seu melhor todos os dias, tá? Então não se cobre demais, não pense assim, eu tinha que ter feito mais coisas. Caso você tenha dado o seu melhor, fique tranquilo. O importante é que você fez o que você tinha que fazer, deu o seu melhor e foque nisso. Não fique focando que você tem que fazer mais e mais e mais e mais, pra isso não gerar outros problemas, tá? Bom, a gente sempre traz aí frases legais. Se você tiver uma frase legal, pode deixar aqui nos comentários, tá? Não me segue ainda? Então me segue lá no @pod.refletir lá no Instagram. A gente fica mais perto, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, de curtir, tá? E deixar um comentário, como eu falei aqui. Quero ter uma frase legal e eu quero saber o que você achou também, tá bom? Não sorriu ainda hoje? Não se esqueça de sorrir, viu? E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe grandemente você e sua família. Um beijo, até breve.